Olá, estudante! Aqui é a professora Isabelle Domingos e estamos continuando com a disciplina Preservação de Documentos. Vamos iniciar agora a unidade 3, que vai tratar sobre os requisitos para a implementação de um plano de gerenciamento de riscos. Antes de iniciar, vamos ali dar uma olhadinha no que é que a gente já viu, revisar o que é que a gente já viu nas unidades anteriores. Então, na unidade 1, vocês viram ali as principais ações de preservação de documentos. Então, a gente viu conceitos, viu um pouquinho sobre o EPI, viu pequenos reparos. Aí, já na unidade 2, a gente já parou ali para entender um pouquinho o que seria um diagnóstico geral do acervo e um diagnóstico específico para a preservação do acervo. Então, chegou o momento da gente entender agora um pouquinho o que seriam esses requisitos para implementar um plano de gerenciamento de riscos. Vem comigo, que tem muita informação. É uma unidade muito técnica, cheia realmente de informação, de conteúdo, que eu tenho certeza que vai te interessar. Então, preste atenção. O que tiver dúvida, printa, manda a tua questão lá no fórum. Participa também dos momentos síncronos, onde a gente está convidando especialistas e está tendo um momento muito agradável junto com os estudantes. Participe e vem com a gente, tá bom? O que é que a gente vai ver nesta terceira unidade? A gente vai desenvolver ali, vai entender como desenvolver um plano de salvaguarda e emergência. Vamos entender também um pouquinho sobre a avaliação de riscos. Vamos ver ali aspectos do plano de salvaguarda e emergência, o que é que a gente tem que fazer ali nesse plano. Vamos ver também estratégias para ataque de agentes biológicos. Isso a gente já viu lá na unidade 1, quais seriam esses agentes. A gente vai ver também, é uma unidade bem grandinha, tá? A gente vai ver também tratamento de risco à saúde e ao meio ambiente. Vamos ver alguns requisitos de como implementar esse plano de gerenciamento de riscos. E para finalizar, a gente vai ver critérios para identificar ali o acervo, quais são as peças prioritárias para ações e tratamentos de risco. Então, como vocês estão vendo, é muito assunto. Eu indico que você leia lá no e-book a unidade 3, justamente porque aí quando você chega aqui é já para tirar uma dúvida ou outra e eu tenho certeza que vão surgir inúmeras outras dúvidas e aí você vai ao fórum e vai ao momento síncrono onde a gente vai poder conversar e ter esse bate-bola aí, trocar experiências e eu tenho certeza que vai ser muito produtivo. Então vamos iniciar. Quem aqui já leu a unidade 2 viu que a gente falou muito sobre diagnóstico geral do acervo e também sobre o diagnóstico de preservação. Então, por que é tão importante a gente voltar a essa unidade anterior? Porque o e-book ele está todo ali, todo amarradinho. Então, a gente aprende algo numa unidade para poder ali na outra unidade a gente poder entender aqueles conceitos e começar a colocar em prática. Então, é importante que ao ter esse diagnóstico geral do acervo, que a gente explicou muito bem na unidade 2, se você ainda tem dúvida, manda lá no AVA na mensagem. Então, a partir desse diagnóstico, a gente vai ver ali o que seria planejamento de gerenciamento de riscos. Ô, professora, é muita coisa, é muita informação, eu sei, mas a gente aqui, somos eternos curiosos e pesquisadores, então eu tenho certeza que vocês vão sair daqui com mais curiosidade e mais vontade de pesquisar. O que é que a gente precisa entender de início ali sobre esse plano de gerenciamento de riscos? O que é que a gente tem que observar? A gente tem que observar alguns aspectos. Esses aspectos são humanos, estruturais e de situação. Então, a gente tem que, ao chegar ali naquela unidade informacional, a gente vai tentar entender o que é que já existe naquela instituição, o que é que já foi feito. Então, a gente vai dar uma olhadinha ali na estrutura física do prédio, vai olhar um pouquinho ali sobre o histórico de eventualidades. O que é que já aconteceu neste prédio? Já teve algum sinistro? Já aconteceu algum problema ali? A gente já vai ficar de olho nisso. Tem também a questão da equipe. A gente tem que entender se dentro da equipe existem especialistas. Quais são as funções desse pessoal? Quais são os procedimentos que aquela unidade formacional já utiliza?
Tem também a divisão espacial e a circulação. Então, você vai tentar entender ali, dentro daquela unidade informacional, o que é que acontece, como é a circulação, como é o empréstimo, como é o fluxo, o acesso geral dos estudantes, dos nossos clientes informacionais ali, àquela unidade informacional. Visto isso, a gente já teve aquela ideia ali daquele diagnóstico geral, a gente vai avaliar, vai refletir, então é que a gente vai começar a perceber qual a equipe que a gente precisa. Na verdade, tem que ser uma equipe multiprofissional, tem que ser uma equipe que entenda de vários setores. A gente não pode fazer nada sozinho, precisamos realmente de ajuda de especialistas e com isso a gente vai construir esse documento. Esse diagnóstico vai ser construído a várias mãos, não vai ser só com a mão do bibliotecário e da bibliotecária e da equipe técnica de vocês, futuros profissionais da informação, técnicos e técnicas em biblioteconomia. Vai ser todo mundo junto. E ali, depois que a gente criar esse documento, a gente vai começar a tentar fazer algumas estratégias justamente para combater esses sinistros, porque realmente tem muita coisa que pode acontecer e ali são livros, são materiais informacionais, geralmente obras raras, livros, informações que só tem ali naquela biblioteca, só tem ali naquela unidade informacional. Então nós, além de fazer tratamento, a gente trabalha com a administração da unidade informacional e também ali com a salvaguarda. A gente precisa tomar cuidado com todo aquele material que está sob o nosso cuidado. Então assim, o princípio de início, o que é que a gente precisa entender? A preocupação principal da salvaguarda e da emergência de acervos deve ser o bem humano. Então, é claro que a gente tem que dar valor ao material informacional, ao acervo, à coleção, mas ao maquinário, a tudo que existe ali naquela unidade informacional, mas o principal é a vida humana. Então, antes de tudo, antes de pensar em salvar livros, antes de pensar em salvar máquinas, a gente vai salvar o bem humano. Aí sim a gente vai começar a tentar salvar ali todo aquele acervo, justamente para que a gente esteja em segurança, né? A gente em segurança, o humano em segurança, ele vai poder agir com as estratégias que ele já foi treinado anteriormente. O que é que a gente precisa ter ali naquele plano? A gente precisa, primeira coisa, ela precisa ter uma linguagem muito fácil, tem que ser de fácil leitura. Não adianta a gente colocar um texto muito rebuscado, que ao chegar lá o técnico, ao chegar o pessoal da equipe não entenda. Então ele tem que ser de fácil compreensão, fácil leitura, deve conter também ali a planta do edifício. É importante que a gente tenha acesso a essa planta do edifício com as indicações ali das localizações. Então, às vezes acontece de você estagiar, trabalhar numa biblioteca imensa, uma unidade informacional muito grande, né? Então você tem que saber onde é que ficam as obras raras. Por que, professora, eu tenho que saber onde ficam as obras raras? Porque elas são prioridade no salvamento. Então, além do fator humano, salvou o humano, o que é que a gente faz? A gente vai salvar as obras raras. Por quê? Porque as obras raras, o próprio nome já diz, ela realmente é rara. Só tem ali, possivelmente só tem um exemplar ou dois, então a gente precisa ter esse cuidado. Após esse olhar, essa análise da coleção de obras raras, aí sim a gente vai passar para o acervo circulante, que é aquele que a gente consegue lidar, comprar com a maior facilidade. Mas assim, de toda forma, a gente tem que ter cuidado com o acervo inteiro, mas lembrando que as obras raras realmente são prioridades. Outra coisa que a gente precisa ver, saídas de emergência, localização do extintor, isso é essencial. Então, chegaste numa biblioteca, fosse contratado ali, a primeira coisa que você vai fazer, primeiro, já venho dizendo isso há um tempo, olha o material, olha a documentação que já existe. Viu tudo aquilo? Começa a prática. Onde é que tem extintor? Esse extintor está em validade? Ele está ok? Eu vou saber usar? Vai ter treinamento? Então, assim, é aquela coisa da gente tentar se adequar, mas entender tudo que existe naquela unidade informacional. Outro ponto também são a questão dos primeiros socorros. É importante a gente ter ali uma maletinha naquela biblioteca, porque pode ocorrer um pequeno acidente, então é importante que a gente tenha ali esses primeiros socorros, pelo menos o básico, para depois a gente encaminhar, né, caso aconteça alguma vítima, a gente encaminha para o hospital, né, para aquelas unidades de saúde que a gente tiver acesso. Outra coisa também é alarme, a gente tem que ver alarme, sistema de supressão de incêndios, tudo isso tem que ficar muito bem cuidado. Então, professora, eu não entendo nada disso, mas ao chegar lá você vai
solicitar um treinamento do seu chefe. Você vai perguntar, você vai ser proativa. Você vai chegar lá, olha, como é que eu faço? Como é que funciona esse alarme? Geralmente vai acontecer de você passar por um treinamento. Mas, caso não passe, pergunta, tá bom? Seja bastante curioso. Outro ponto que você vai ver lá no e-book, a gente aqui não vai poder aprofundar, porque a gente não tem tanto tempo, mas a gente vai ver rapidinho, é a avaliação de risco. Então, a gente tem que ver ali quais são os potentes agentes de deteriorização. O que é que vai acabar com o meu material informacional de forma mais rápida. Então, ao saber o que a gente tem, a gente fez aquele diagnóstico, aí então a gente vai começar a pensar nas possibilidades de técnicas. O que é que a gente pode intervir? O que é que a gente vai fazer que vai provocar ali um melhor resultado daquela integridade daquele documento, porque essa é a nossa finalidade, é proteger para poder depois disponibilizar o acesso à pesquisa. Outra coisa, nessa investigação, a gente viu lá na unidade 1, mas só para te lembrar um pouquinho, a gente vai ter que olhar quais são os agentes que existem ali. Então, tem agente ambiental, tem agente biológico, agente químico e o agente humano. Então, tudo isso já está bem explicado lá na unidade 1, mas caso você ainda tenha alguma dúvida, vai lá no chat ou no momento síncrono, tá bom? Outra coisa que a gente tem que ver também, no nosso e-book a gente se baseou, a gente não tirou isso do nada, na verdade, a gente se baseou ali realmente no plano de gerenciamento de riscos da Fundação da Biblioteca Nacional. Então, a gente pegou o que tem de melhor aqui a nível nacional para a gente poder realmente ter um exemplo bom. Então, o que é que ele levanta? Inclusive, eu dou aqui uma dicasinha, tira um print dessa tela, porque pode ser que caia em alguma atividade tua, tá bom? Então, a gente vê lá no e-book, tem também, mas caso você queira, tira o print. Então, a gente vê aqui, forças físicas, tudo isso são tipologias de risco. Então, a gente vê, pode acontecer força física, pode acontecer criminosos, pode acontecer um evento raro, de impacto significativo, mas pode acontecer. Tem a questão do fogo, que é um evento raro e realmente catastrófico. Pode acontecer, tem um impacto moderado, dependendo ali da situação. Temos também a água, pragas, poluentes e tem a luz. A temperatura incorreta também pode atrapalhar de forma grandiosa. Então, isso é um ponto que a gente precisa ter atenção. Lá no e-book eu falo mais um pouquinho. E a umidade relativa também, se ela estiver incorreta, pode estragar ali os materiais informacionais e aí já viu. Seguindo, a gente aqui ainda sobre aspectos do plano de salvaguarda e emergência, a gente tem que combater ali aqueles fatores de risco. A ideia da gente com esse diagnóstico é combater esses fatores de risco, porque eles vão apresentar ali de forma contínua e natural. Então vai estar acontecendo, vai acontecer sempre. Tem alguns que vão além, que já tem a ver ali com o agente humano, que seria roubo e vandalismo. Gente, isso realmente acontece e a gente precisa saber para poder intervir. Então, sobre esses aspectos ali, é importante que a gente tenha um esquema de segurança, câmeras, alarmes, travas e demais alternativas. Então, a gente precisa ter esse acompanhamento realmente, porque pode acontecer, a biblioteca quanto maior, mais difícil vai ser a gente ter esse olhar, né? A gente está ali no processamento técnico, está ali fazendo outras atividades, atendimento, então nem sempre dá para a gente ficar observando tudo. É importante que a gente tenha ali um sistema que realmente possa nos dar alguma segurança. Ainda falando aqui sobre fatores de riscos, temos também a questão da instalação elétrica e a instalação hidráulica. Gente, eu sei que nós não somos especialistas, mas como administradores do setor, a gente precisa estar ali de olho. A gente precisa saber, olha, está funcionando. Se eu não sei, eu vou perguntar a alguém. A gente tem que ver esses aspectos, porque tudo isso ali está relacionado à segurança, tanto ali do patrimônio histórico, quanto da nossa vida humana e da vida dos nossos clientes informacionais. Então, a gente precisa estar muito ligado, a gente não pode deixar de qualquer jeito. O que é que a gente poderia fazer em relação a isso? Então, assim, no e-book eu coloquei algumas alternativas do que é que você pode utilizar na sua unidade informacional. Então, é importante que tenha a saída de emergência, extintor, como eu já falei anteriormente, alarmes sonoros, sistema de controle de incêndio. Tudo isso vai ajudar ali, caso aconteça. Ah, professora, eu não vou ser negativa, não vai acontecer. Gente, são fatos, são pesquisas. Isso pode acontecer em qualquer unidade informacional. Inclusive, lá nos destaques eu coloquei alguns exemplos, então é importante que você dê uma olhadinha lá, tá bom? Que aí você vai ver que acontece até com uma certa frequência, infelizmente.
Outra coisa é o sistema de comunicação. Então, o que seria isso, professora? É um sistema de alarme que pode estar ali interligado tanto com os bombeiros quanto com a polícia militar. Então, aconteceu algum problema, você estando ali interligado, você já vai mandar aquela mensagem. Tem também a comunicação entre setores, é importante que a biblioteca não fique isolada, ela não pode ficar ali fechada no mundinho dela. A gente tem que interagir bem com todos os setores da instituição, porque ao acontecer alguma coisa, a gente também vai ser avisado, vão lembrar da gente, a gente vai lembrar deles e vai ter aquela ação conjunta. Então, a rede de comunicação também com especialistas, tratamento de restauração, tudo isso a gente precisa ter essa comunicação, saber realmente o que é que está acontecendo ali. Outra coisa importante que eu já falei também é sobre a formação e a qualificação. Por que isso é importante? Porque é o treinamento. Ao chegar ali, você vai passar por um treinamento. É relevante que aquela equipe ela participe de tudo. Mesmo, professora, eu não vou fazer tal coisa, mas aí você vai conhecer, você vai entender. Quem sabe até conseguir uma palestra ali com o corpo de bombeiro, com um militar, com um bombeiro civil. Então, assim, é importante que a gente tenha esse contato aí e que esse treinamento aconteça sempre, não seja só uma vez na vida e acabou. Aí tem a questão também aqui dos extintores. Então, a gente pode ver, né, segundo o slide, acho que você está conseguindo visualizar, tem extintor de pó químico, extintor de gases, extintor à base de espuma. Então, depende muito qual é que vai se adequar ali à sua unidade informacional. O importante é que você saiba utilizar, passe para um treinamento, ok? Aqui também temos alguns materiais emergenciais. É importante que a gente tenha um kit desse na nossa unidade informacional. Então, são saquinhos de lixo, esponja, papel mata-borrão, rolos de papel absorvente, sacos de plástico para congelamento, lanternas, tudo isso é muito importante. Luvas, botas de borracha, máscara, tudo isso por quê? Porque vai te dar uma segurança, vai deixar você ali mais confortável para fazer algumas interferências ali naqueles materiais informacionais. Panos e baldes, blocos de papel, caneta, material de primeiros socorros, como eu já falei anteriormente, aspirador de água, fita adesiva. Então, assim, tem uma listinha, tudo isso você vai colocar no seu diagnóstico justamente para poder pedir ali um orçamento à sua instituição. Então, assim, antes não era muito comum, na verdade, antes era comum utilizar materiais químicos nas unidades informacionais. Hoje em dia já não é uma coisa mais tão corriqueira, porque é observado ali alguns riscos, né, na saúde, e como a gente falou, o fator humano é a nossa principal preocupação. Então, hoje a gente já tem algumas outras alternativas, né? No e-book eu posso falar um pouquinho melhor, mas dá print dessa tela, porque isso pode cair aí, não sei, vou dar um spoiler. Então, é a desinfestação por congelamento, a desinfestação por anoxa. Tanto essas duas técnicas, elas são um pouco mais tranquilas do que aqueles processos químicos, mas de toda forma a gente não pode fazer sem o auxílio de um profissional especialista. Isso realmente tem que ficar muito claro, a gente não pode sair fazendo simplesmente porque leu no e-book. A gente tem que passar por todo um estudo, né, toda uma capacitação, e a gente, na verdade, vai auxiliar, vocês como técnicos e técnicas vão auxiliar ali aquela equipe, né? Então é importante realmente que a gente tenha esse olhar, esse cuidado, porque o que pode acontecer é a biblioteca, a unidade informacional, ela vai precisar, possivelmente, contratar alguém para aplicar tais estratégias. Então, não é você, nem eu, como bibliotecária, que vou aplicar. A gente vai dar um suporte àquela equipe, a gente vai colocar no diagnóstico que precisamos deste serviço. Então, já está acabando aqui, calma, tá, gente? Eu sei que é muita teoria, mas é porque realmente é importante, é um assunto muito que tem a ver com saúde, né? Tem a ver ali com os materiais informacionais também, com sinistros, então é importante a gente ter essa teoria mesmo. Outra coisa, a gente precisa ter um comprometimento institucional em todos os níveis, então é importante que a biblioteca, ao criar esse documento, entregue a todos os setores. A gente não pode fazer o documento e deixar guardado lá na biblioteca, a gente tem que levar, mostrar, explicar, argumentar, porque assim a gente vai ter mais base para poder aplicar ali aquelas estratégias. Então é uma atitude proativa mesmo dos funcionários da gente fazer ali, desenvolver essa cultura de gerenciamento de riscos na instituição. Outra coisa também que é importante a gente ver é a informação e conhecimento. Então somos eternos pesquisadores, ninguém melhor que a gente, para pesquisar e sair mostrando ali para a nossa equipe o que é que a gente tem que fazer. Para finalizar aqui só mais um pouquinho, eu juro a você, só mais 5 minutinhos,
A gente tem aqui no material institucional que eu coloquei lá no e-book, a gente tem falando como é que foram estabelecidos alguns critérios para identificar esses acervos e essas peças preferenciais, aquelas obras raras que eu falei, lembra? Então, assim, os critérios que atendem emergencialmente em situações são as inundações, incêndios e colapsos estruturais, aquelas peças, né, de acervo bibliográfico e demais itens de patrimônio. Tudo isso ela deve ter uma importância, né, uma relevância, uma estratégia. A gente tem que criar uma estratégia de proteger a nossa unidade informacional deste tipo de situação. Então aqui eu peguei uma referência rapidinho, né, que é bem interessante, eu coloquei no e-book, procedimentos específicos para a localização, sinalização, segurança e acesso a esses itens serão estabelecidos e continuamente atualizados. Não pode ser uma coisa que fez uma vez e acabou, senão tem que estar sempre atualizando, de forma a otimizar o tratamento de riscos ao patrimônio cultural da instituição. Então a gente colocou aqui rapidinho alguns aspectos que devem ser considerados. Então é o valor econômico, né? Nem sempre a gente tem que ter noção disso, nem sempre o orçamento dá para fazer tudo, mas a gente vai ter ali aquele olhar, aquele bom senso, valor econômico, raridade do documento, se esse documento ele é substituível ou não, valor especial para o cumprimento da missão, valor científico. Esse documento tem um valor científico alto, então ele já tem uma importância maior. Importância para o país, cidade ou região, documentos com selo de memória do mundo. Então tudo isso são aspectos que a gente deve considerar. Então, gente, no geral é isso. Eu passei rapidinho porque realmente é muita informação, mas é aquela coisa, vai no e-book, dá uma lida, pesquisa, grifa o que você não entendeu, assiste lá, né, outros materiais que a gente colocou no destaque, tem material complementar também. E outra coisa, no momento síncrono, eu venho trazendo um convidado, um especialista, minha gente. Então, assim, aparece, porque você vai poder fazer perguntas bem profundas, bem específicas, e ele vai ali tirar a tua dúvida junto comigo. Então, não deixa de aparecer não, tá bom? Tchau!